Olá, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje, eu vou deixar gravado aqui essa questão do dia 5 desse projeto que eu tenho durante toda essa semana, desde domingo, falado, conversado, que é sobre normose. A normose, como eu já expliquei anteriormente, é a normalização da sociedade de questões padronizadas. São questões que são colocadas através de padrões da sociedade, como por exemplo, tipo de música que você precisa escolher, tipo de música que você precisa ouvir, tipo de música, tipo de vestimenta que você precisa vestir. Então, para você estar de acordo com o que a sociedade quer, você tem que se enquadrar naquela situação ali. Então, qual é a questão que eu queria falar com você? Esse vídeo ele fala para pessoas. Quais são os tipos de pessoas? Pessoas que são inquietas, não conseguem entender algumas questões. São para pessoas que muitas das vezes estão fora, né, do padrão, estão fora de verdade daquilo que elas mesmas têm visto que não se encaixa na mente nem no pensamento delas. São para pessoas, para aqueles que sentem que existe algo errado, mesmo quando o mundo inteiro insiste em dizer que está tudo bem. É também para aquelas pessoas que carregam dores invisíveis, feridas que o tempo não curou. Sabe por quê? Porque o tempo sozinho não cura nada. É para os que foram chamados sensíveis, sensíveis demais, porque se sensibilizam por tudo, com tudo. E também para os que aprenderam a engolir tudo em silêncio, tão profundamente que já não conseguem reconhecer o que sentem. Também é para aquelas pessoas que sofrem conscientemente, e para aquelas também que sofrem sem perceber, porque construíram uma vida aparentemente normal em cima de uma base emocional rachada. São para aquelas pessoas que simplesmente acreditam que tem que seguir aquela forma, aquele padrão. Eu não estou dizendo de questão em que as pessoas aprendem a seguir um padrão correto, mas sim para padrões anormais. Como eu disse anteriormente, questão de roupa, né, de vestimentas, questão de ter um tipo de padrão ali, né, naquele lugar, onde ela está, onde ele está. Entende? E também, gente, pessoas que disseram que sofrer era normal e que a vida era assim mesmo. Que você deveria aceitar migalhas emocionais, profissionais, financeiras, afetivas, como se fosse tudo o que você merecia. Disseram que para você, muitas das vezes, que o passado ele não importava, que bastava seguir em frente, como se fosse possível correr com correntes presas aos seus pés. Disseram para você que repetir padrões era o seu jeito, que viver cansado era maturidade e que sobreviver emocionalmente era normalidade. Mas a gente tem falado no decorrer dessa semana que isso tem um nome. O nome disso é normose. É um nome que talvez você não tenha ouvido, mas é um processo silencioso que faz com que você venha a aceitar normal aquilo que está destruindo a sua vida. A normose convence você de que o poço é o mundo inteiro, mas existe um oceano lá fora e ele sempre existiu. Enquanto você aceita, o preço vai sendo cobrado. E onde que o preço vai sendo cobrado? Vai sendo cobrado no corpo, na mente, nos relacionamentos, na alegria que você finge tão bem e até esqueceu como realmente era. Mas também você possa pensar que é azar, que é sorte, que é destino. Não, não é azar, nem destino, nem karma, mas talvez seja uma programação. Existe um sistema emocional que
está operando dentro da mente humana. E que são construídos processos, programas que foram construídos na infância, padrões repetidos, feridas automatizadas, crenças que você nunca escolheu conscientemente. Eu estava conversando outro dia, né, eu estava até falando numa das lives, né, dessa semana, onde eu estava dizendo que o Augusto Cury, bem conhecido, ele contava uma história que ele conhecia uma menina, e aquela menina, ele foi até aonde aquela menina estava, e na casa dela, e a menina, vou fazer um tender, um presunto para você, né? Porque hoje é um tender. E ela pegou um presunto quadrado, cortou as duas pontas e colocou dentro do forno para cozinhar. E ele, observando, falou: por que você cortou as duas pontas? Eu não sei. A minha mãe sempre fez isso. Um padrão. E aí ele teve a oportunidade de conhecer a mãe. E aí perguntou para a mãe: olha, eu estava outro dia na casa da sua filha. Aí ela pegou e fez um presunto para mim, por sinal muito bom. E aí ela pegou, cortou as duas extremidades e colocou para assar. Eu queria saber da senhora por que vocês fazem isso. E ela disse: não sei. A minha mãe me ensinou assim, ou seja, a avó da menina ensinou para a mãe, que ensinou para a filha, que a filha observou e assim tinha que ser feito. Ela teve a oportunidade de conhecer a mãe, né, a avó da moça. E aí, conversando com ela, ela falou assim: então, eu queria ter uma dúvida, uma curiosidade. A sua neta assou um presunto para mim, um almoço, num jantar que nós participamos, e aí ela cortou as duas extremidades. Aí nós perguntamos para sua filha, né, por que ela fazia aquilo. Ela disse que ela recebeu essa orientação, ela via a senhora fazendo e ela acabou aprendendo. Mas por que a senhora fazia isso? E a avózinha, ela explicou. Sabe por quê? Eu fazia porque o meu forno era pequeno, não cabia o presunto inteiro, então eu tinha que cortar a extremidade para caber dentro do forno. Nota, são crenças que você nunca escolheu, mas que estão aí na sua vida. Sabe qual é o mais importante de tudo? Eu queria que você pensasse nisso. Que esse software, ele pode ser reprocessado, ele pode ser novamente reprocessado. Porque aquilo que a mente humana aprendeu, a mente humana também pode reconstruir. E tem mais. Pode encontrar caminhos neurais onde vão levar você à mudança de mente, à mudança de pensamento, à mudança, entende? Então, esses padrões que você acostumou, eles podem de verdade mudar a sua mente, podem mudar, transformar você. Sabe por quê? Porque toda emoção tem lógica. E toda lógica pode ser reprocessada. E só é feito, só é realizado na minha vida, na sua vida, aquilo que nós queremos. Nada vai ser feito se nós não quisermos que seja feito. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem realizado na sua vida é um padrão que foi aprendido. Talvez um padrão religioso, longe de mim de falar das questões reais do Deus Todo-Poderoso, mas eu estou falando de padrões. Você precisa fazer porque você foi ensinado. Padrões em que você precisa fazer na sua casa, como é o caso dessa moça que cortava as extremidades do presunto, porque ela viu a mãe fazendo, que viu a avó fazendo, mas que na verdade foi um padrão. Nós temos caminhos neurais que podem ser reprocessados para que a gente compreenda e saia desse padrão que foi instituído na minha vida, na sua vida. E esse padrão se chama normose. Se você quer saber mais, se você precisa de ajuda emocional com seus sintomas emocionais, entre em contato comigo. Sou Grêmio Filho.